Olá, meus queridos, estou aqui para falar de um dos livros de poesia que eu mais gosto. Chama-se Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. É um livro em que a Cecília Meirelles usa poesias com bastante musicalidade, com predomínio da redondilha maior, versos de 7 sílabas poéticas, e da redondilha menor, versos de 5 sílabas poéticas, mas também utiliza decassílabos em menor quantidade, até versos de 4 sílabas, inclusive verso livre. Ela utiliza isso tudo, mas sempre a favor de contar a história, sempre a favor da história. A importância desse livro para mim, ela é uma importância que não pode ser negada, porque poucas vezes eu vi na poesia brasileira um livro como esse, que se utiliza de poesia muito bem feita, simples, musical, popular, usando na maioria versos de 7 sílabas, que é uma versificação popular, para contar uma história, e os versos trabalham a favor da história. Eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre isso, sobre o Romanceiro da Inconfidência. Quando o Brasil for o Brasil e deixar de ser o fantasma que aguarda pelo corpo de um futuro que não chega, quando o Brasil nascer, enfim, justo, digno, desenvolvido, quando o Brasil for o Brasil e não esse esqueleto descarnado de agora, este monumento de beleza chamado Romanceiro da Inconfidência, que me transportou como uma máquina do tempo para aquelas almas, ruas, pedras, minas, morros, sonhos e traições da Inconfidência Mineira, há de ser livro de cabeceira de todo brasileiro em idade escolar interessado em história, e marcará esses jovens e os espiará do alto de sua beleza em suas vidas adultas. Se eu tivesse tido a chance de estudar história a partir de um diamante de beleza ensandecido como este livro. Se a Inconfidência Mineira foi semente e terra para outras rosas futuras, talvez a mais bela destas rosas tenha sido o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Como eu quero fazer uma gotícula curta, eu vou partir logo aqui para ler uns 3 poemas, tá? Eu vou ler primeiro aqui um poema em que ele usa em que ela usa a redondilha maior, versos de 7 sílabas. Trata-se do romance 23 ou do cigano que viu chegar o alferes. É muito interessante porque é um cigano prevendo o destino do Tiradentes. Vamos lá. Rosílio é o cavalo. Não vale muito Rosílio, mas o homem que vem montado, embora venha sorrindo, traz sinal de desgraçado. Parece vir perseguido, sem que se veja soldado. Deixou marcas no caminho, como de homem algemado. Fala e pensa como vivo, mas deve estar condenado. Tem qualquer coisa no juízo, mas sem ser um desvairado. A estrela do seu destino leva o desenho estropiado, metade com grande brilho, a outra de brilho nublado. Quanto mais fica o sombrio, mais se limita o outro lado. Duvido, muito duvido, que se deslinde o seu fado. Vejo que vai ser ferido, e vai ser glorificado, ao mesmo tempo sozinho e de multidões cercado, correndo grande perigo, e de repente elevado, ou sobre um astro divino, ou num poste de enforcado. Vem montado no Rosílio vem montado, mas atrás dele o inimigo, cavalga em sombra calado. Vejo no alto o fel espinho e a mão do crucificado, cavaleiro perdido, sem ter culpa nem pecado, pobre de quem teve um filho, pela sorte assinalado, vem galopando e sorrindo, como quem traz um recado, não que o traga por escrito, mas dentro de si, consumado. Esse é um verso maravilhoso, um poema maravilhoso, com versos de 7 sílabas, a chamada redondilha maior. E eu vou ler agora, para terminar, o romance 36, ou Das Sentinelas, uma poesia que alterna redondilha menor e maior, ou seja, versos de 7 e 5 sílabas poéticas, e que fala da traição de Joaquim Silvério dos Reis. Vou encerrar com isso. De noite e de dia, por todos os lados, caminham 2 homens que vão disfarçados, pois são granadeiros, e sendo soldados, alguém lhes permite bigodes rapados. Ai, pobre dos alferes, que gira inocente,
sonhando outro mundo, amando outra gente. Vai jogando os sonhos, lúdica semente, brotam sentinelas miseravelmente. Ao sair das portas, diante dos sobrados, em qualquer esquina, sempre ali postados, são 2, são 200, são 2.000 lavrados, em febre parecem e multiplicados. Esses vultos que me seguem, Joaquim Silvério, quem são? Devem ser as sentinelas, que amanhã me prenderão? Quem as pôs sobre os meus passos? Quem comete esta traição? Responde, Joaquim Silvério, quem nos leva à perdição? Mas não há resposta, que o traidor prudente desliza nas sombras, não fala de frente. Há um deserto surdo, clama inutilmente, o animoso alferes, só ele presente. Note que aqui, quando ele fala, devem ser as sentiné, que amanhã me prenderão, ele está usando a redondilha maior, 7 sílabas. Quando ele fala, não há resposta, mas não há resposta, que o traidor prudente desliza nas sombras. Ele está utilizando 5 sílabas poéticas, redondilha menor. Ela alterna esses dois tipos de versos para alternar o ritmo do poema. E resumindo, eu acho que esses 2 poemas que eu li falam muito bem do livro, representam o livro muito bem. Esse é um livro que tem que ser lido. Por favor, leia esse livro. Eu imploro, leia esse livro, Romanceiro da Inconfidência, dê para o seu filho de presente esse livro. Esse livro aqui é maravilhoso, ele precisa ser lido, é o melhor livro de poesia da Cecília Meirelles e um dos melhores da história da poesia brasileira. Corta.